Expogipa, 45 anos, SGC Podcast, SGC com toda a sua estrutura, transmitindo o melhor conteúdo. E olha, muitas histórias já se passaram nesse parque de exposições Hermínio Victorelli e ainda continuam a acontecer. E personagens que estão aqui, ó, há décadas. E principalmente quando a gente fala de comunicação, de jornalismo, e a gente recebe aqui no estúdio ele que nesse ano não está de folga, está aí afastado por questões políticas, mas visitando o parque, vai nos contar as suas histórias, suas vivências como apresentador, né? Ou como festejador na Expogipa, o querido Faro Fino. Ô Faro, E aí? você veio ontem, primeiro dia, segundo dia, batendo ponto. Batendo ponto, cara. Legalzinho. É isso aí, cara. Tô aqui na Expogipa mais uma vez. Desde que eu comecei na Rede TV, eu vim todos os anos. Todos os anos. Trabalhar, 20 né? anos, 20 anos, né? É, eu ia completar agora 20 anos trabalhando. Foram 19, né? Então, É. trabalhando aqui. Aí agora eu vim, aí deu saudade um pouco. Tem um cara com saudade de trabalhar, você já viu isso? É. Mas é porque o trabalho que você faz, que eu fiz também, É. não é bem um trabalho, Nós já apresentamos juntos aí. é verdade. Dividimos o palco ali da. Rapaz, e é ralado, tá? Ralado. Ralado. O pessoal aí, ó, vocês não sabem o que que é a ralação, que é apresentar um programa É, quem olha em de local cá, aberto, ao vivo. cara, porque é toda uma tensão, né, Faro? É. E assim, se tiver tudo saindo certinho, a parte técnica tiver tudo Vai redondinha, embora. mas aí você sabe, transmissão ao vivo, sempre acontece alguma coisa. Ou esse ano parece que tá, não tá acontecendo. Redondinho. Tá redondinho, é isso aí. Porque o que vai fazer o apresentador se dar bem ali, a parte técnica tá funcionando tudo a maravilha, mas às vezes quando falha, aí é a hora que é a hora do improviso, a hora de. É, você tem que ter o jogo de cintura, né? Exatamente. Bacana. Ô, Faro, nesse tempo todo, assim, o que na exposição, no seu trabalho, na Expogipa, no seu trabalho, mais marcou você, sua história aqui dentro do parque? Aqui tem que ter as coisas boas, as Tem presepadas. coisa boa. Vai lá, o que te marcou. Claro que. Não, eu tenho muitas lembranças, pô. Ó, eu tenho, tipo, desde quando a primeira vez que eu participei, eu era repórter. Uhum. Aí então eu não apresentava, aí eu fazia Circulava reportagens. mais, né? Circulava e tal. Aí eu fazia muita bagunça, ia lá no rodeio lá, a gente conseguia ter acesso lá dentro. E aí, tipo, ia lá onde o cara tava montado lá no lombo do boi lá e ficava lá junto, pô. Agarrado lá e ali pertinho, entrevistando o peão antes dele sair, pô. A hora que ele começava o preparativo dele, e aí, como é que tá? Hoje em dia não pode nem chegar perto lá, né? Tem Mudou todo tudo, né? Mudou os tudo. critérios, Exatamente. Antigamente era tudo muito mais não liberado assim. estressar o animal também. E isso era bacana, já fiz imagem. Tem um boi que fica pelo meio do caminho aí, Sim. na praça. E já fui lá em cima daquele boi lá. Subiu Ainda nele bem lá? que eu tava em cima dele, né? É. Já pensou se cai de lá, bicho? Hã? É. Ainda bem que tá gravado, né, Fernando? Ai, cara, entre outras coisas, né, no palco aqui, cara, no palco a gente teve muita coisa bacana acontecendo, né? Mas também teve as surpresas, né? Teve uma vez que o cara tava bêbado Uhum. e ele sentou do meu lado e tava com a faquinha E de cortar você pão. apresentando. Eu tava apresentando e aí tem um momento que a gente fica muito cansado, porque é mais É, tarde, você né? dá aquela. Isso. E ali eu dei aquela. Sentei ali, fiquei tranquilinho ali, de boa, aquela relaxada. Aí ele chegou e pá, sentou do lado. Aí ele falou assim: ó, se eu quisesse, Farfim. Mostrou a Nossa, faca. faquinha de serra. É. Aí eu falei, não, mas você não quer, né? Você falou pra Você ele. não vai querer isso, não, tá nem eu. Sério. Ah, Aí, cara, aí, Fernando. mas deu medo. O cara fica meio Não, cabreiro. claro, não, o cara fica um pouco de medo. Só que aí eu pensando assim, se eu me mexer, Vá. ele cutuca a faca aqui. A sorte que o menino que fazia a segurança aqui, ele viu, né? Uhum. Ele viu a situação estranha. Ele flagrou o movimento. Flagrou, daí ele foi, deu uma volta, parou na frente dele, veio em cima dele e pegou ele. E eu tava passando acho que um merchandising, tava rolando o programa tava ao vivo, pô. Aí ele pegou o cara ficou meio puto, mas tirou ali a faca branca. dele. Aí já pensou, ele tava muito bêbado. Pensou se um cara desse chega e dá uma facada e Rapaz, mata uma ali, dessa mata ou fere gravemente. não é? Aí teve uma outra vez que foi não sei por que motivo, ele tava bastante alterado, foi um indígena, ele tava alterado, ele queria falar alguma coisa, Uhum. só que daí ele não tava conseguindo expor o que ele queria, e como ele tava falando na língua dele, eu não entendia, aí ele ficou nervoso, pô. Aí ele tentou derrubar a câmera,
E aí eu fui, abracei ele, né, pra acalmar. E aí ele agarrou em mim assim. Nossa. Aí ele falou assim: você é meu. Não esqueci isso até Falou hoje. isso? Aham. A única coisa que ele falou em português. Isso, você é meu. Aí eu falei: caramba, agora lascou. E eu, Me calma. ganhou. Não ganhou nada, eu querendo fugir. Todo mundo ali parado olhando e ninguém ia lá me ajudar, bicho. Só assistindo. É, aí o Donizete agarrado na câmera, que é o cinegrafista, Cinegrafista. ele agarrado na câmera pra ele não derrubar a câmera. E aí deu a ocasião que a PM passou bem na hora, pô. É o comboio dos policiais. Exatamente. Aí eu falei pra ele, pedir, né, pra ele me soltar, senão a polícia ia levar ele, tarará, né, que ele tava alterado, já se acamado. Ele ficou mais alterado ainda, aí a polícia pegou e levou. Caramba. Depois ainda fui na delegacia visitar ele lá, ainda pra você ver, meu coração, bicho. Conversou com ele. Aham. Tudo. Ainda fui lá, daí ele já tinha melhorado e tudo. Aí, mas chegou lá- a falar o que que ele queria ou não? Não, não. Só um surto, assim. Eu não sei. Não sabe nem explicar o Não que foi. sei. E era um cara bom, rapaz, um menino bom, né? Mas, enfim, Que loucura. são momentos aí, né? E teve também o quê? Outras situações, assim, inusitadas que você viveu aí? Do quê? Outra situação inusitada? Teve alguma Teve, outra? teve. Essa pode contar ou não pode? Cara, pode, acho que pode, mas não pode. Não, deixa quieto, deixa quieto. Mas passei apuro também. É. Consegui Se sair. sair bem com a ajuda dos colegas ali. É porque a gente, Fernando, antes da sua próxima pergunta, a gente está ali apresentando, a gente fica um tanto quanto exposto, né? Porque houve uma época aqui, hoje em dia não, hoje está bem mais tranquilo e tal, que embora a gente tivesse segurança ali, né? Que um rapaz que cuidava essa parte toda aqui do nosso stand, as pessoas têm acesso, gente. E eu sou um cara que, assim, sou muito acessível para todo mundo, né, cara? E aí, tipo, eu recebo todo mundo. Eu converso com todo mundo. E o pessoal vem tirar foto, vem abraçar, né? E tudo. E é muito legal ter esse feedback do telespectador. Então, esse é o lado bom, de você poder ficar ali, bater papo com as pessoas, tirar foto, né? Atender, Atendeu. escutar as pessoas, É ficar porque junto. você cria o interessante do comunicador de TV, principalmente, de rádio também. Aham. Você tá na vida da pessoa todo dia. Ele não tá na sua, né? E às vezes ele te encontra com uma familiaridade que você não tem com ele. Exatamente. Mas aí você Aham. tem que ter esse tato de ser humano Sim. com Exato. Como eu sempre tive isso e tá para além do estúdio, Ah. é isso. Diariamente eu sou assim na rua, no mercado, na feira, nas lojas, com todo mundo, que eu encontro. Então, para mim, fica bem mais tranquilo. Então, assim. Então a gente fica atendendo as pessoas. Pode acontecer uma coisa inusitada, como esse cara da faca, por exemplo, como o indígena que chegou alterado, né? Então, assim, é bem. E outras situações menores que já aconteceram, de outras pessoas embriagadas que chegavam e invadiam o momento quando a gente estava apresentando ali ao vivo. Aí você tem que saber contornar, você tem que abraçar o cara, conversar com eles, tem que ter um jeito, né? Se for, às vezes, repelir de porque pronto. ele não sabe o que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Entendeu? Às vezes ele bebeu bastante, está embriagado por algum desgosto na vida, ou uma coisa recente que aconteceu, a gente não sabe, né? E aí tem que ter tato, né, cara, para lidar com isso. A minha sorte é que eu sempre tive tato para esse tipo de coisa. Sempre lidei com situações assim. Na vida, fora da TV e na reportagem. Então, assim, eu sou muito cuidadoso e cauteloso nisso e eu consigo administrar bem, né? Nem todas as vezes, mas a gente tenta. Bacana. E hoje tá vindo aqui pelo segundo dia consecutivo na feira e não estar apresentando. O que mudou para você? Ficou estranho um pouco. É. Ficou um pouquinho estranho. Eu vendo eles apresentando ali, né? E, tipo, a gente tá acostumado a gente estar lá, né? Apresentando. E aí, acho que você teve um período. A gente tem um período assim, né? Quando você se afastou da tela, né? Fica mais longe, dá sei lá, fica diferente, é estranho. Porque uma coisa é quando você tira férias, aí você tira férias com prazo para voltar, né? Sabe Aí pra voltar e tudo. Exatamente. Mas quando você tira um prazo mais longo, como esse, mais de 90 dias, né? Aí você fica. Você tem que desvencilhar, né? Você tem que ir devagarzinho desvencilhando do trabalho, porque está dentro da gente, né? Tá impregnado isso acaba não só estando em você, mas sendo você. Porque, vamos lá, você é conhecido, as pessoas te afanam aí no dia a dia por conta de estarem te vendo ali na atividade, sim. né? O reflexo disso a gente vê fora, né? Então, assim, tem muita gente que não tem. O cara que está na televisão, às vezes, está apresentando lá, em televisão ou rádio que seja, ele não tem muito contato, que é aquela pessoa que não sai muito para isso. E talvez até não goste de ser abordado e tal. Eu já sou o contrário, eu gosto é que as pessoas venham conversar comigo, pô.
Bacana. Porque esse trabalho que a gente faz lá, ele sendo feito aqui, a gente tem um trabalho completo, né? Aí você Sim. você conversa com o cara ali, ele vê que você é real, que você não é só um cara da TV, Exato. né? Então isso é legal pra caramba, eu gosto muito. Tira a fantasia e coloca a realidade, né? Pra gente finalizar o papo, Fábio, vamos lá. Você tá trabalhando, vivendo, vendo a feira. Que análise você faz dessa festa? Para de Paraná, para Rondônia, no todo, na Aham. economia, na parte de cultura. É um momento que a gente tem de ver, é isso que a gente estava falando aqui. Aham. O cara que vem aqui te vê no dia a dia como apresentador e vê você real aqui. A gente vê e vê, como vimos, Zezé de Camargo e Luciano, vamos ver Gustavo Lima, enfim, é um momento também assim, né? Sim. É mais ou menos assim. A Expogipa, né? A gente que acompanha desde o início, praticamente, ou desde quando eu me conheço por gente, a Expogipa é mais ou menos da mesma minha idade, nem tanto, né? Aham. Tem 53 e a Expogipa tem 45. Mas, assim, eu tô há todo esse tempo, né? De SGC, eu tô 20 anos aqui. Então, assim, nesse prazo que eu pude presenciar pessoalmente aqui, teve altos e baixos, né? Então, teve épocas que a Expogipa, a gente sabe, que estava no seu auge, depois ela desceu, caiu, Treinou caiu. bastante, quase É, zerou. aí agora ela está em ascensão novamente. Os shows, porque assim, o que manda é a organização, né? Se tem uma presidência que trabalha com seriedade, como tem agora, você tem uma festa organizada e você tem público e você tem shows grandes. Então, ontem mesmo, eu não sei como é que vai rodar aqui, mas vamos colocar aqui do primeiro dia, né, A noite de da, abertura. da noite de abertura com o Zezé de Camargo. O que foi aquilo? Cara, era uma hora, sei lá, era 10 da noite, 10h30. Não dava mais pra você andar perto ali. Pra você chegar lá, você ia imprensado. Cheio de gente. Lá dentro, na arena aí, nas arquibancadas, não sobrou espaço para ninguém. Então, isso mostra que a Expogipa, ela tá só em ascensão, né? E cada ano melhora mais. Porque ano passado já tivemos dias assim, mas esse ano tá show, tá Tá bem diferente, tá melhor que o ano bem passado. melhor. Bem melhor. A ideia de você ter portões abertos também é interessante, que aí sim você consegue chegar nas pessoas que não conseguem ter acesso, né? Porque às vezes o cara tá lá trabalhando a semana toda, ele ganha um salário que ele tem que regrar aquele salário para o sustento dele, da família. Então ele quer ter um pouco de lazer, ele não consegue. Agora, quando você tem portões abertos como um show desse, o cara vem. Ele vem com a família. Bem feliz, né? Vai Vem viver. feliz da vida. Talvez seja a experiência da vida dele. Exatamente. Então, por isso que tem que ter. Eu acho que a festa está de parabéns por causa disso, pela organização, por tudo. E vai melhorar mais. Porque é uma tradição, a gente não pode perder isso. Né? A gente teve a mudança de data por conta da Rondônia Rural Show, né? Que aconteceu em Sim. maio, a data foi para setembro. Setembro, né? Estava rolando antes. Exato, exato. Hoje ela volta para julho e fica 2 meses ali né? Acho que nem isso, né? Coisa de 2 meses na Rondônia Rural. Isso mostra que a Expogipa tem força para trazer público aqui, trazer shows do tamanho que trouxe. Depois da Rondônia Rural, que é uma coisa gigante, né? E essa festa voltada para o agro também, isso mostra a força do nosso agro aqui do estado, cara. E das pessoas acreditarem que realmente a gente tem uma festa que vale a pena, né? Tem que ser mantida, né? Tem que ser mantida, é tradição nossa. E também assim, mantida e dentro daquilo que for possível e se modificando, se amoldando. Por exemplo, essa questão de portões abertos. Nunca foi uma realidade anteriormente, agora passou a ser. Era uma realidade em um dia de 9 da festa. De 9 é o último, que era domingo, abria. É. Era o dia que mais lotava, que mais tinha gente. Agora passou a ter mais dias, então é uma adaptação. Então tem que se fazer essas adaptações para poder manter, né? É isso aí, eu torço para que só cresça né, o que possa estabilizar num patamar, né, que seja bom para todo mundo, né? Tem que ter. A Expogipa é a nossa menina dos olhos aqui das feiras. Né? Não vai parar, é a mãe das feiras Exatamente. agropecuárias. E o rodeio profissional que é o carro-chefe, né? Agora é internacional. Exatamente. O SNAR, né? O SNAR, que é o comentarista. O SNAR, eu recebi ele lá na Rádio Alvorada, numa outra oportunidade aí, um pouco antes da cavalgada. E ele estava falando que o rodeio internacional, com campeões vindo aí da Austrália, né? Estados Unidos e México. Cara, show de bola. Pena que o menino vai poder participar, né? O que foi campeão ano passado, Alisson, né? Alisson, acho que é isso. Que acho que ele tá meio contundido. Sofreu alguma coisa nesse sentido aí, um acidente. Se feriu. Show? Show. Obrigado, Valeu. Faro. Abraço. Sucesso. Obrigado.